Você pode ter o seu favorito, mas uma coisa é fato, Nikola Jokic é o melhor jogador do mundo. Ou melhor, Nikola Jokic é o melhor jogador dessa década. Desde 2020, ninguém jogou mais bola do que ele. Seus números são assustadores e uma entrada no top 10 da história está mais perto do que a gente imagina. Imagina se esse cara gostasse de jogar basquete. A maior liga de basquete do mundo é dominada por um cara que leva ela como hobby. Afinal, sua paixão é cuidar de cavalos. O basquete é só diversão para Nikola Jokic. Bora nessa falar sobre o melhor jogador do mundo, ou melhor, o melhor jogador da década. Então receba! Você está no canal do QD e se você já é sintonizado, tá na hora dele. Então, bora editor, solta a vinheta, papai! Então vamos lá falar dele, do admirador de cavalos mais carismático desse planeta. Vamos falar sobre Nikola Jokic. Esse aqui não é um vídeo documentário, a gente não vai falar sobre a história de Nikola Jokic. A gente vai falar sobre a história que ele vem escrevendo nos últimos anos. Mas fica tranquilo, tá tudo bem. Você pode ter o seu jogador favorito. Você pode ser fã de LeBron James. Você pode ser fã de Stephen Curry. Você pode estar apaixonado pelo estilo de Shai Gilgeous-Alexander e toda a sua aura. Tudo bem. Eu também tenho um favorito, mas eu não sou cego. Eu sou clubista, mas eu não sou cego. Nikola Jokic não é apenas o melhor jogador do mundo, como eu já falei nesse vídeo 15 vezes em tão pouco tempo. Nikola Jokic é o melhor jogador da década. Eu sei que o que eu tô falando é chover num molhado. Pode ser que eu seja um mestre de obra pronta, mas Nikola Jokic está jogando de forma absurda por muito tempo. Então, vamos combinar aqui, aí você deixa o clubismo de lado, também deixe o seu favoritismo de lado. Mas, se o mundo fosse justo, Nikola Jokic teria 5 prêmios de MVP. Ele já teria passado LeBron James. Olha o peso dessa frase. Tudo bem, papai LeBron ele foi garfado em algumas temporadas, mas esse não é o assunto do vídeo. Talvez eu fale disso em uma outra oportunidade. Atualmente, Nikola Jokic está empatado em prêmios de MVP com caras como Larry Bird e Magic Johnson. Olha só essa companhia de elite que está o sérvio. E se ele ganhar o 4º prêmio de MVP esse ano, ele empata com papai LeBron e fica atrás de Bill Russell e Michael Jordan com 5 e atrás do maior detentor de prêmios de MVP, Kareem Abdul-Jabbar, que tem 6. E você olhando para esse basquetebol maravilhoso apresentado por Nikola Jokic durante esta década, você não consegue ver ele diminuindo o ritmo tão cedo. E sinceramente, você consegue ver facilmente ele ultrapassando o Kareem Abdul-Jabbar, ou quem sabe só empatando mesmo. Afinal, só faltam mais 3 títulos de MVP, e se ele não fosse garfado em uma ou talvez 2 temporadas, ele já estaria mais próximo disso. E o que lhe falta é tesão para jogar o tal do basquetebola. Convenhamos, se ele gostasse mais de estar em quadra do que ele gosta de estar num estábulo, ele seria bem mais absurdo do que ele é hoje em dia. A sua paixão por cavalos foi um jeito que a vida arrumou de deixar a NBA mais divertida e mais disputada para todos. Caso contrário, teríamos a maior liga de basquete do planeta sendo dominado por um sérvio. E eu não tô aqui querendo dizer que ele não é empenhado na NBA, longe disso. Afinal, se ele não quisesse tanto estar ali, ele não teria 3 prêmios de MVP e um título da NBA. Apesar de conquistar tudo isso com uma certa tranquilidade. Mas raciocina comigo e pensa, Nikola Jokic com a mentalidade vencedora, uma mentalidade de atleta, de ficar mais na academia, a liga seria facilmente dominada por ele, ou eu tô maluco? Mas eu não tô aqui julgando, longe de mim julgar Nikola Jokic por se divertir, por querer fazer uma farra, por gastar o seu dinheiro com o que ama. O cara tem que viver, pô, ele tá mais do que certo. E nas horas vagas, nas horas que não está fazendo nada, ele vai ali, bota a sua camisa do Denver Nuggets e domina a NBA. Facilmente e simples assim. Mas pensa comigo, velho. Nikola Jokic 100% focado na NBA. Só pensa nisso. Talvez
daqui a alguns anos, quando ele se aposentar, seja um daqueles questionamentos do e se? E se Nikola Jokic fosse empenhado? E se Nikola Jokic tivesse uma mentalidade de atleta? Como seria a sua carreira? Mas, como eu falei, longe disso, Nikola Jokic ele é absurdo do jeito que ele é. Ele domina a NBA com uma certa tranquilidade, como eu falei. Seu QI elevado, sua habilidade, quer dizer, sua genialidade para achar passes que ninguém na liga consegue achar. E se liga só na assistência que ele deu no último jogo contra Memphis. Tudo bem, ele tem várias assistências como essa, mas se liga na mais recente. E já para não perder o fio da meada, já que eu estou falando do Memphis, olha só a bola que ele meteu para vencer o cronômetro. Foi simplesmente no automático. Já estamos diante de um provável top 10 da história. Muito se fala sobre um Stephen Curry, um Kevin Durant, ou talvez o Giannis, não sei. Mas já passamos da hora de considerar Nikola Jokic como um próximo top 10 da história. Ele já tem o mesmo tanto de MVPs do que 2 top 10 consolidados da história. Muita gente coloca Larry Bird e Magic Johnson como top 10 consolidado, e Nikola Jokic já tem o mesmo tanto de MVPs do que esses dois. Mas calma lá, o que falta para Nikola Jokic entrar definitivamente nesse top 10 são títulos, eu sei. Nikola Jokic ainda precisa vencer campeonatos, mas a sua parte individual ele está fazendo e tem feito de forma brilhante nos últimos anos. A temporada de 2025 e 2026 tem sido absurda, igual todas as outras, mas essa temporada está um pouquinho diferente. Essa temporada tem tudo para meu mano Nikola Jokic ganhar o prêmio de MVP, e ele está indo atrás disso. Isto é, o Oklahoma City Thunder caminha a passos largos para ter uma temporada com 70 vitórias. E caso isso aconteça, se o Oklahoma City Thunder conseguir 70 vitórias numa temporada, eu acho muito difícil que a NBA tire o prêmio de MVP das mãos de Shai Gilgeous-Alexander. Eu acho impossível você ter um cara liderando um time para 70 vitórias e não dar o prêmio de MVP para ele. Então, a única chance, ao meu ver, de Nikola Jokic não vencer o prêmio de MVP essa temporada é se o OKC meter 70 vitórias no lombo, se bater em todo mundo, e aí fica muito difícil você não dar um prêmio de MVP para um cara como Shai Gilgeous-Alexander, que é o pilar desse time, é o melhor jogador desse time, e ao lado de Jokic são os melhores jogadores da NBA na atualidade. E falando em Nikola Jokic, atualmente ele está colocando as melhores médias da carreira em pontos por jogo e assistências por jogo. No momento em que eu tive a ideia de gravar esse vídeo, ele estava com mais de 30, se eu não me engano, 30.4 pontos por jogo. No último jogo contra Memphis, ele teve um jogo de abaixo de 20 pontos, e aí a média caiu para 29.4, mas já vai subir. Sem contar que ele lidera a temporada em rebotes por jogo e assistências por jogo. E falando em assistências, ele está apenas a 31 passes para a cesta de ultrapassar Kareem Abdul-Jabbar e se tornar o pivô com mais assistências na história. O mais absurdo de tudo isso é que Kareem Abdul-Jabbar precisou de 1.560 jogos para alcançar esse tanto de assistências. Hoje, Nikola Jokic está com 762 jogos disputados. Eu diria que talvez nos próximos 3 jogos ele consiga bater essa meta e a partir daí se tornar o pivô com mais assistências na história da NBA. Seria mais uma façanha absurda para o Joker em meio a tantas outras. E vamos lá para mais estatísticas absurdas desse admirador de cavalos maravilhoso. Nikola Jokic já tem mais jogos de mais 15 assistências entre os pivôs. Todos os pivôs na história, de forma combinada, têm 14 jogos com mais de 15 assistências. Nikola Jokic sozinho tem 33 jogos com mais de 15 passes para cestas.
E essa estatística de assistências fica mais absurda quando você sai da posição de pivô e expande ela para todas as posições. E se liga só nisso, apenas Trae Young tem mais jogos de mais de 15 assistências nesta década. E agora vamos para a cereja do bolo. Eu deixei o melhor para o final e agora vem as estatísticas mais absurdas. Se você ainda não comprou a minha ideia de que Nikola Jokic é o melhor jogador dessa década, talvez agora você mude de opinião. Como eu falei, essa é uma opinião minha que eu tenho há algum tempo. Não virei do nada e falei Nikola Jokic é o melhor da década. Não, ele é, para mim, de forma tranquila, o melhor jogador dessa década. Mas, se a gente não compactuou com a mesma ideia, vamos falar de números. Se eu ainda não te convenci com as minhas palavras, tentarei te convencer com os números. Vamos a eles. Nikola Jokic está simplesmente liderando a década entre todos os jogadores que disputaram a NBA dos anos 2020 para cá em pontos totais, rebotes totais, assistências totais e roubos de bolas totais. Esse sérvio maravilhoso lidera 4 das 5 principais categorias. Nenhum jogador chegou a liderar uma década em 4 categorias de estatísticas. Estamos habitando em território desconhecido. Nikola Jokic tem feito coisas na NBA que ninguém nunca viu. O último que liderou a década em múltiplas categorias foi Kareem Abdul-Jabbar, que liderou 3 categorias nos anos 70. Mas liderar 4 categorias de 5 é coisa de Nikola Jokic. Mas vamos parar por aqui, né? Chega! Se eu falar de estatísticas e recordes de Nikola Jokic, esse vídeo terá 2 horas de duração. Então sim, essa foi a minha opinião. Eu realmente acho que Nikola Jokic ele é o melhor jogador dessa década e eu não falo pelos números, como eu falei no início do vídeo. Ele tem jogado com uma certa facilidade por muito tempo e marcá-lo dentro de uma quadra é muito difícil. Na minha opinião também, ele é o jogador mais valioso da NBA. Eu acho que se tira ele desse time dos Nuggets, eu não vejo a franquia, não vejo o Denver Nuggets nas cabeças da conferência todo ano, como vem chegando, sendo liderado por esse sérvio maravilhoso. E é como eu falei, se ele gostasse de jogar basquete, como seria? Nikola Jokic é o meu jogador favorito que não joga no meu time. É um dos caras mais carismáticos e legais da liga. E um competidor nato também. O céu é o limite para onde Nikola Jokic vai chegar e onde ele chegaria se ele fosse tão empenhado. Como eu falei, repetindo, ele é empenhado, é um competidor nato, mas se ele tivesse mente de atleta. Convenhamos, estamos presenciando um provável top 10 e isso você não pode negar. Com 3 MVPs na conta, indo provavelmente para o seu quarto, o que vale faltar são os títulos. Vai ser muito difícil não colocar Nikola Jokic no top 10 se ele ganhar talvez um 4º prêmio de MVP e 2 títulos. Ou 5 MVPs e 3 títulos, não sei. Enfim, o céu é o limite para Nikola Jokic. Que os deuses do basquete mantenham a chama acesa de jogar basquete dentro do seu coração. E que ainda possamos desfrutar de ótimas e muitas temporadas desse sérvio gostoso. Enfim, essa foi a minha opinião sobre Nikola Jokic. Sobre eu defender ele como o melhor da década e trouxe também números e estatísticas absurdas sobre o sérvio. Mas e você, pensa diferente de mim? Foi um vídeo inteiro falando besteira ou eu estou mesmo certo? Vamos conversar nos comentários. E se Nikola Jokic não for o melhor da década, quem é? E eu vou finalizar esse vídeo perguntando o que falta para Nikola Jokic ser considerado top 10 da história. E se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Se você ainda não deu like, dê o like agora mesmo. Como eu falei, dá o like, é de graça. Você estaria me ajudando bastante. E se você ainda não é inscrito, se inscreva. Você estará fortalecendo não somente a mim, mas toda a comunidade do basquete no Brasil. Eu me chamo Kleber, você está no canal do QD e eu tenho um encontro marcado com você no próximo vídeo. Até mais!